Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre perispírito, o corpo espiritual. Vamos entender por que ele é tão importante em nossa vida, por que ele vai ser tão importante na próxima vida, como que ele influencia nosso dia a dia. Fique até o final para você entender um pouco mais desse corpo fluido que nos acompanha por toda a vida. O corpo espiritual ou perispírito, ele tem uma função muito importante, aliás, várias funções muito importantes na nossa vida. Primeiro, ele é o organizador do nosso corpo físico, é o gerenciador do nosso corpo físico. Segundo, ele vai ser o corpo que vai nos acompanhar no mundo espiritual e que a gente vai estar modelando ele aqui e agora. Depois, ele é o elo de transmissão de informação entre a mente, o espírito e o corpo físico, e vice-versa, entre o corpo físico e o espírito. E, por último, ele é um órgão sensitivo. Ele é um órgão entre aspas, evidentemente, que sente o ambiente ao redor. Então isso é muito importante. Nós vamos ver essas 4 funções que o perispírito exerce em nossa vida. Vamos entender um pouquinho melhor como é que é o nosso corpo espiritual, ou perispírito, o corpo psicossomático, o corpo eletromagnético que nós temos. São vários os nomes, são várias as origens também, em vários países, em várias culturas. A gente não pode dizer que o espiritismo que descobriu o corpo espiritual, o perispírito. A noção de corpo espiritual existe em várias culturas. O espiritismo ele só definiu, clareou melhor o corpo espiritual ou perispírito. Então, vamos lá. Nós temos o corpo físico. Entre o corpo físico e o corpo espiritual, nós temos o duplo etéreo, que é o que liga o corpo físico ao corpo espiritual. E entre o corpo espiritual e o espírito, ou a nossa mente, a nossa alma, como você queira chamar, existe o corpo mental. Então o perispírito está entre o espírito, a nossa essência, e o corpo físico. Mas como é que é esse perispírito, esse corpo espiritual? De que ele é formado? Ele é formado pelo fluido cósmico universal, que é tudo que está nos envolvendo aqui. E cada planeta tem o seu fluido cósmico universal diferente. Então, o nosso corpo espiritual na Terra é formado pelo fluido cósmico universal da Terra, assim como o corpo físico. Só que o corpo espiritual tem o seu corpo vibrando em outra dimensão, em outra velocidade. Então, para nós, ele é transparente. Mas ele, para os espíritos, não é. Os espíritos conseguem ver o nosso corpo perfeitamente. Então, para eles, o nosso corpo não é transparente. Para nós, ele é transparente. Ele é sutil, ele é plástico. Vamos à primeira função do nosso corpo espiritual. Ele é o organizador do nosso corpo físico. Ele é como um gerenciador do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele reflete o nosso corpo espiritual. É a partir do nosso corpo espiritual que se cria, então, o corpo físico. No corpo espiritual, nós temos os centros vitais, ou chakras, que são os centros organizadores de energia do corpo físico. Então, toda a energia do nosso corpo físico, ele corre no corpo espiritual. Nós dizemos que as doenças nascem das nossas emoções, do nosso corpo psicossomático, né? Doenças psicossomáticas, que é o nosso corpo espiritual. Por isso é muito importante a gente cuidar de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nossos pensamentos. Eles refletem o nosso corpo psicossomático, eles refletem o nosso corpo espiritual. Se a gente começar, por exemplo, com ideias fixas, né? De raiva, de ódio, de vingança, elas vão estar machucando o corpo espiritual, vão estar criando
hematomas, vão criar manchas negras em nosso corpo espiritual que vão bloquear a energia. A partir desse bloqueio de energia, começa a surgir as doenças físicas no corpo. Então nós temos tantas doenças como câncer e todas as doenças que a gente tem na vida, elas são frutos, têm origem no corpo espiritual, no perispírito, corpo psicossomático. Outra função do perispírito muito importante é que ele serve de elo entre o espírito, o ser inteligente e o corpo físico, e vice-versa, entre o corpo físico e o espírito, a alma. Quando o corpo físico sente algo através de suas sensações, dos seus sensores, ele transmite pelo perispírito para o espírito. E vice-versa, quando há uma determinação do espírito, um pensamento para que o corpo reaja, para que haja alguma ação, alguma palavra, é a partir do espírito, passando pelo perispírito e chegando até o corpo físico. Então essa relação, ela vai moldando o perispírito, né? Tanto de um lado como de outro, ela vai moldando. Então a partir de nossos pensamentos, a gente vai moldando o perispírito, a partir de nossas ações, a gente vai moldando o perispírito. Tá, mas para que é importante isso, moldar o perispírito? Por aquilo que a gente já viu, né? Que é o perispírito que nos traz a saúde, né? Ou é pelo perispírito que nos traz as doenças, né? Então, conforme esse molde, a gente vai ter uma saúde melhor ou vai ter doenças. E o mais importante, a gente está moldando o nosso perispírito para a vida que vai se seguir depois da morte. Porque depois que a gente morrer, ou melhor, depois que o corpo morrer, o que fica é o perispírito. E o nosso perispírito, ele vai ser moldado de acordo com nossos pensamentos, de acordo com nossas emoções, que já está sendo moldada aqui na Terra e vai continuar sendo moldada lá no plano espiritual. E aí, o que isso influencia na nossa vida? Tudo, porque é de acordo com o molde do nosso perispírito, com a densidade que ele tiver, com a vibração que tiver o perispírito, vai ser para onde a gente vai. Se o nosso perispírito está muito carregado, com muitas manchas negras, com uma vibração muito pesada, a gente vai para lugares mais inferiores. Se a gente está com uma vibração, com um perispírito mais leve, moldado de uma energia positiva, a gente vai para lugares superiores. Então é muito importante que a gente já comece a moldar o nosso perispírito, né? Com pensamentos positivos, com ações positivas, com amor, para que quando a gente desencarnar, ele já tenha um encaminhamento no plano espiritual. Outra coisa muito interessante do perispírito, como ele é muito plástico, no mundo espiritual, como ele não tem um envoltório do corpo físico, ele vai adquirindo realmente a forma dos pensamentos. Então ele pode se parecer de acordo com aquilo que você quer. Claro que isso vai depender do seu nível espiritual, da sua evolução espiritual. Se a pessoa é evoluída, ela pode escolher a sua aparência. Ela pode querer ficar mais jovem, pode querer ficar mais velha, pode adquirir a aparência de outras vidas. Isso acontece muito quando os espíritos aparecem para os médiuns aqui, ou para as crianças, né? Então, eles adquirem formas, eu vou aparecer para tal pessoa, adquire a forma do seu pai, da sua mãe, mais jovem, mais velho, né? Adquirem a forma de espíritos mais antigos, de uma encarnação mais antiga, né? Então, um espírito foi um grande filósofo antigamente, então ele pode adquirir a sua forma antiga de vidas passadas para aparecer para os médiuns. Então, os espíritos que já têm uma elevação superior, eles podem moldar o seu perispírito. Mas esse molde também acontece com espíritos
que ainda não estão muito evoluídos, né? Que tem ainda muitas ideias fixas. Esses espíritos podem até aparentar animais. Nós já temos vários relatos sobre isso. Então, além do local para onde você vai estar, você também vai adquirir formatos, né, forma, aparência, de acordo com as suas vibrações, de acordo com os seus pensamentos. Uma pergunta que sempre se faz é: a gente continua com as mesmas sensações, necessidades do corpo físico? Como é que é? Muda isso? Eu já expliquei no vídeo sobre vida espiritual, tá aqui o link aqui em cima, na descrição também, que a coisa continua mais ou menos a mesma. A nossa vida simplesmente continua, não viramos anjos. Então as nossas necessidades lá, se a pessoa é muito ligada ao material, ela vai continuar querendo roupa, sentindo frio, querendo comida, querendo as suas drogas, seus vícios, né, suas manias, vai continuar tudo igual. Uma coisa que os espíritos nos falam que muda realmente, começa a mudar, é o sistema digestivo e o sistema sexual. Claro que de acordo com a evolução do espírito, mas isso é o que muda mais no corpo. As outras funções, elas continuam. Interessante que lá no mundo espiritual, como a gente não tem essa vestimenta do corpo físico e a nossa aparência, a nossa forma é realmente de acordo com nossa vibração, com nossos pensamentos, a gente não tem como esconder aquilo que a gente sente, o que a gente pensa, como aqui no planeta Terra. Aqui a gente está sorrindo e está com algum sentimento ruim em relação à pessoa, né? A gente engana, pode enganar. Lá não tem como enganar. Lá você realmente aparenta o que você está sentindo, o que você é. E a quarta função seria a capacidade sensitiva que o perispírito nos traz. Ou seja, o perispírito consegue captar o ambiente, as vibrações do ambiente e nos transmitir. Não tem aqueles lugares que você entra e não se sente muito bem? Ou aqueles lugares que você entra e se sente muito bem? Você vai, se sente em paz, tranquilo? Então, é o perispírito que está captando essas energias. E mais, o perispírito ele é expansivo, ou seja, ele pode sair de perto do seu corpo, ele pode captar energias também mais para longe, assim como ele pode enviar energias para outras pessoas, para outros lugares, né? Ou também você pode ser influenciado por essas energias que vêm do perispírito de outras pessoas que estão irradiando energias. Então vejam, o perispírito ele também se expande e se relaciona com outros perispíritos, com outras energias emanadas de outros perispíritos, de outros corpos espirituais. Então, meus amigos e minhas amigas, apesar de a gente não ver, não perceber o nosso corpo espiritual, ele é muito importante em nossa vida presente e em nossa vida futura. Vamos ter consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Vamos pensar nesse corpo espiritual, nesse perispírito que pode nos trazer, refletir saúde ou doença, que pode nos relacionar com o mundo exterior de formas que a gente não vê, mas ele está se relacionando com o mundo exterior de forma energética. Então nós temos que saber também proteger o nosso perispírito. Isso se faz com equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional. Nós temos vários vídeos que você pode assistir que falam sobre esse equilíbrio espiritual, dessa busca pela espiritualidade. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, coloque aí, não deixe de dar um like que ajuda bastante o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.